As empresas passaram a ter metodologias também, e é o GHG Protocol, que eu falei para vocês, Greenhouse Gas. Tá? As empresas, como é que foi? Primeiro, ações nacionais, agora as empresas começaram a participar. Vejam como foi o movimento com relação ao aquecimento global. E aí começaram as demandas de mercado, é aqui que a gente começa a entrar. Por isso que nós estamos aqui hoje falando desse assunto. O que quer dizer demandas de mercado? Se o mar subir 1 metro, 2 metros, 3 metros, o que vai acontecer com as empresas que estão nesse nível do mar, na Holanda, no Japão? Quem são os países que mais estão investindo em pegada de carbono? Japão e Inglaterra. Vocês sabem por quê? Como que é o território do Japão e da Inglaterra? Eles são ilhas. Então, vão ser um dos primeiros afetados com relação às consequências do aquecimento global. Então, acionistas, investidores e analistas financeiros agora querem saber como a mudança climática afetará o balanço das empresas. Tá? Então, se nada será como antes, falou Paul Dickson, que é o presidente dessa empresa aqui, que é Carbon Disclosure Project, que quer dizer o seguinte, projeto de transparência de carbono. Né? O CDP já tem no Brasil, olha o relatório 2008, nós temos 75 empresas brasileiras que fazem parte. A finalidade é a ponderação do tema em futuras decisões de investimento. Os bancos agora, os agentes financeiros, para financiar algum projeto para as indústrias, para as empresas, o que eles querem? Saber o que as empresas analisaram de riscos e oportunidades com relação a mudanças climáticas. O seu negócio pode ruir. Se vier uma grande catástrofe por conta das mudanças climáticas, que pode afetar a saúde dos funcionários, você tem uma baixa muito grande, olha a gripe suína aí. Você pode ter uma baixa muito grande de funcionários. Se você tem uma indústria no meio de um lugar onde a fonte de energia dela é um gás e vem por gasoduto, se acontece algum terremoto, algum ciclone, que esse gasoduto é interrompido, o que acontece com essa empresa? Ela continua produzindo? Você vai afetar a questão financeira da empresa. Então, ponderar em futuras decisões de investimento. É uma grande quantidade de dinheiro, 57 trilhões de ativos financeiros. E eles fazem essas perguntas aqui. Você analisou riscos, oportunidades, estratégias de mudanças climáticas, contabilizou suas emissões? Qual a sua estratégia com relação a mudanças climáticas? O índice Dow Jones, 10% da qualificação das ações dessas empresas é com relação a mudanças climáticas. Aqui no Brasil, se você não tiver um inventário, não fizer quantificação das emissões da sua empresa, você não pode se cadastrar no índice de sustentabilidade empresarial, sabiam? A empresa não pode se cadastrar, se não tiver essa ponderação. E o GRI, o Global Report Initiative, a maioria de vocês conhece, né? Também já tem várias perguntas com relação a emissões de gás de efeito estufa. Então, a demanda do mercado, olha, primeiro, nível nacional, empresas, o mercado começou a reagir. Aqui em 2005, só para vocês saberem, a ratificação. Todo mundo fala, os Estados Unidos não assinaram o protocolo de Quioto. Não ratificaram, porque em 1997 eles assinaram. Para não ficar muito feio, o que eles fizeram? Eles disseram, contestaram cientificamente e não ratificaram. A Rússia tentou não ratificar, mas em 2005 ela assinou de novo, ratificou. E aí, em 2008, começou a acontecer o projeto de carbono. Pode ir. Hoje, existe o carbono voluntário. Lembra que eu falei do projeto de carbono, protocolo de Quioto? O mercado voluntário é o seguinte, a minha empresa tem um projeto que vai reduzir emissões de gás de efeito estufa. Então, você vai ser beneficiado, se você quiser, com créditos voluntários de carbono. Tá? Então, tem um protocolo de carbono oficial e tem um carbono voluntário também. Tá?
Pode ir. Aqui, o que mais nós temos? Regulamentações. É aí onde vai pegar, na maioria das empresas aqui no Brasil. Quem começou a se preocupar em quantificar as emissões de gás de efeito estufa? Primeiro, as empresas de varejo. Vocês já vão ver por quê. Porque o consumidor está preocupado com essa questão. O consumidor está valorizando as empresas preocupadas com essa questão. Mas, na mesma sequência, o que vem? As regulamentações. Olha os projetos de lei. Essa lei aqui de São Paulo, vocês ouvirem falar, que até está tirando os ônibus fretados, teve aquela confusão, ela ainda não foi aprovada. É um projeto de lei, mas com certeza até dezembro a grande maioria delas vai ser aprovada. O último setor a aderir para se preocupar com as emissões de gás de efeito estufa foi o setor da construção civil. Só que eu que estou nesse meio, todo dia tem eventos nessa área, só que eles estão correndo. Eles estão correndo, senão eles perdem o bonde. Por quê? Olha só aqui. Deixa eu ver essa aqui, ó. Essa PL aqui, projeto de lei, é obrigatório no licenciamento de obra ou atividade que utiliza recursos naturais a realização do balanço de gás de efeito estufa. Ela provavelmente vai ser implementada logo, logo, esse projeto de lei. Aí eles vão ser obrigados a fazer o inventário. E aqui, o que mais? Aí, para verificar todo esse trabalho que a gente fez, surgiu a ISO 14064. E aqui eu quero falar com vocês, esse é o assunto da nossa palestra de hoje, que é a pegada de carbono. Na sequência, a pegada de carbono é uma reação do mercado, onde as empresas querem saber, este produto aqui, quanto que emitiu de gás de efeito estufa para ser produzido? Tem que estar marcado na embalagem. Nós vamos ter a rotulagem de carbono. Já está acontecendo fora do Brasil e chegando aqui também. A pegada de carbono, ela, como eu falei, a Inglaterra e o Japão são os países mais adiantados nessa área. Não é à toa, é porque eles são uma ilha. O PCF, Product Carbon Footprint, porque pegada é footprint em inglês, Carbon Trust, o DEFRA, essas agências são inglesas, e o PAS 2050 é a última metodologia, saiu em 2008, tá? Foi publicada, e agora o GHG Protocol vai ter uma metodologia internacional só em 2010. Tá? As coisas estão acontecendo muito rápido. Nós da Eco-Universo, a gente está participando aqui, eles distribuem o rascunho dessas metodologias para o mundo todo fazer uma avaliação e fornecer sugestões. A COP15, quem daqui vai para a COP15 em Copenhague em dezembro? Todos os setores, o setor cosmético vai, viu, gente? Vamos ver se é o Basílio que vai. Quem vai? A BIPEC vai, né? Todos os setores têm que ser representados. Eu estive na Biquim o mês passado, a Biquim está se mobilizando, porque tem que levar propostas. O que o Brasil vai fazer nas indústrias químicas para reduzir emissões? O que o setor cosmético vai fazer? Então, essas associações, essas entidades de classe, precisam se mobilizar nesse sentido. Então, a COP15 vai acontecer agora no final de 2009. E aqui eu quis falar para vocês, eu não tenho um chat para mostrar, o Programa Brasileiro GHG Protocol, que eu falei, está no Brasil desde o ano passado, perto de 30 empresas, a Natura é o GHG brasileiro, Programa Brasileiro. Eles vão fazer os inventários e divulgar. Então, eles vão ter um banco de dados, tem indústrias cosméticas, indústria de alumínio, vários setores, Sadia está lá, Perdigão está lá, várias empresas que estão fazendo o programa brasileiro, que, na verdade, é uma adaptação da metodologia para a realidade brasileira. Tá? Eu quis mostrar para vocês um painel do que nós estamos fazendo com relação a mudanças climáticas. Agora, a pegada de carbono de produto. Vamos falar da pegada. O que é a pegada de carbono? A pegada de carbono nada mais é
do que a quantidade total de gás efeito estufa causada de forma direta ou indireta por um indivíduo. Lembram que eu falei para vocês? Que nós temos uma pegada, podemos calcular nossa pegada de carbono. Na Inglaterra, a pegada é de 11 toneladas de CO2 equivalente por habitante, por ano. Tá? Nos países desenvolvidos é acima de 10. Estados Unidos é perto de 20, a pegada de carbono dos americanos. O brasileiro está entre 4 e 10, depende. A pegada de carbono de uma pessoa em São Paulo é muito diferente da pegada de uma pessoa na Amazônia, né? Morando lá no Ribeirinho. Então, aqui, o indivíduo, um evento, lembra que eu falei que nós fizemos a pegada de carbono do evento da Abre, o ano passado? De um produto e de uma organização, uma empresa. Quando você fala, vamos calcular a pegada de carbono de uma empresa, de uma organização, pode também ser chamado de inventário de emissões de gás de efeito estufa. Tá? O que é a pegada de carbono? É uma resposta à ameaça da mudança climática. Os setores governamentais, as empresas, as ONGs estão se mobilizando para combater o aquecimento global. E também é um instrumento do consumidor. O consumidor falou o seguinte, olha, eu quero saber a pegada de carbono dos produtos. Coloca no rótulo. E aqui está surgindo a rotulagem de carbono, né? Então, no carrinho de compra, o consumidor na Europa já tem essa condição de fazer essa escolha. Olha aqui, olha, CO2 equivalente. Só tem um gás de efeito estufa? Só existe um, existem vários. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Só que a grande maioria é o CO2. E o CO2, todos são calculados para serem expressos em CO2 equivalente. Está vendo? Ó? Olha a rotulagem de carbono. A Valkers foi o primeiro cheese, né? Foi o primeiro produto que lançou a pegada de carbono no rótulo. 75 gramas de CO2 foram emitidos para esse produto ser produzido. Como? Do berço ao túmulo, em todo o seu ciclo de vida. Olha aqui a Sapporo. Sapporo é japonês, né? É uma bebida, é um suco. Ele também está contando aqui a pegada de carbono. Aqui você tem um suco que também 294 gramas. Tá? Quais são as tendências? No contexto empresarial, os impactos financeiros. Então, vai existir uma regulamentação, já estão tramitando na Europa, de pagamento pelo carbono que você emite. Vai ter taxação de carbono. Os produtos de alta intensidade de carbono, de gás de efeito estufa, vão ter que pagar uma taxa para o governo. Então, quando mexe no bolso, a mobilização começa, né? Então, é assim que aconteceu. O que nós vamos ter vantagem competitiva de sustentabilidade nos negócios. As empresas, é lógico que os consumidores, o seu público de interesse, ele vai valorizar as empresas que tenham essa preocupação. Licitações públicas. Hoje, para algumas obras, é solicitado um inventário de emissões da empresa. Senão a empresa não pode concorrer nessa obra. A Abengoa, não sei se vocês já ouviram falar, é uma empresa espanhola de tecnologias limpas. Ela veio para o Brasil faz 2 anos. Nenhum fornecedor ela cadastra se não tiver quantificação de emissões de carbono. Exportação vai ter rotulagem de carbono e o diferencial em marketing de carbono. Quais são os riscos e oportunidades associados à crise climática para a minha empresa e o seu negócio? Nós temos que fazer essa pergunta. Vocês precisam fazer essa pergunta. Políticas de controle e redução de emissões. Essa é a visão do futuro. Não vai mudar, gente, só vai piorar, só vai ficar cada vez mais intenso. Então, possui um papel central no contexto de estratégias. As empresas precisam colocar no contexto de estratégia de sustentabilidade corporativa essa questão. E
perspectivas de consumo de produtos climaticamente amigáveis, né? Climate Friendly Consumption. Qual é a vantagem competitiva? Por que a minha empresa deve se preocupar com essa questão? Implementar e calcular qual é a pegada de carbono da empresa e do produto. Porque, olha, ela não precisa de financiamento, ela vai ter que fazer. Preferência de consumidores e investidores. No acesso a mercados externos e licitações públicas. Isso só as principais. Várias questões, várias motivações. Os pioneiros, olha aqui a Henkel. Aqui foi um prêmio que ela ganhou pelo seu pioneirismo com relação à pegada de carbono. Tá? A pegada de carbono de um produto faz com que a questão de proteção climática seja mais tangível e acessível e permite que consumidores e empresas tenham meios para mensurar suas contribuições individuais. Quem falou isso foi o Thomas Foster, que é o chefe de pesquisa da Henkel. A Henkel está com um projeto piloto da área cosmética e da área de detergentes, de limpeza, não são comercializados no Brasil, calculando a pegada de carbono. A Natura também está junto com o GHG Protocol em Washington, com 2 produtos calculando a pegada de carbono de 2 produtos. Ela já fez, eu vou mostrar para vocês, o cálculo da pegada de carbono mais genérica, né? Mas ela está fazendo conforme a nova metodologia. Como calcular? Alguém já calculou a pegada de carbono de seus produtos aqui? Para falar sobre a sua experiência? É um assunto muito novo. Qual é a metodologia de cálculo? Eu preciso mapear o processo, definir fronteiras, coletar dados, calcular a pegada, e essas são as metodologias mais utilizadas. Deixa eu mostrar para vocês aqui para entender melhor. No ciclo da cadeia do setor produtivo, você tem desde a extração das matérias-primas, o transporte, depois você tem a conversão da matéria-prima, que pode finalizar aqui ou ir para uma outra fábrica, a distribuição, o uso do consumidor e o descarte. Na área cosmética, como que acontece? Você tem aqui matérias-primas mesmo de produtos e embalagem, não é isso? Fora os não produtivos, que você utiliza também. Aí você transporta. Aqui você tem os convertedores de embalagem, os convertedores de matérias-primas. Distribui e manda para as fábricas de cosmético. Cosmético está aqui. Distribuiu, fabrica e distribui seus produtos, o consumidor usa. Também é avaliado o impacto de emissões no uso do produto. E depois, durante o descarte, durante todo o ciclo. Hoje, nem todas as pegadas de carbono estão avaliando todo esse ciclo, mas até o ano que vem, todas vão estar usando a mesma metodologia. Tá? E na empresa? A empresa tem processos produtivos que emitem, esses são os 6 gases de efeito estufa. Equipamentos de combustão fixa, efluentes líquidos, consumo de energia elétrica, sistema de refrigeração, transportes, resíduos sólidos, tudo isso emite gases de efeito estufa. Como é que eu sei se é uma emissão direta ou indireta? Aqui é âmbito direto, é de Portugal, viu? Português de Portugal, por isso que está assim. É do GHG Protocol. Todas as emissões que são de propriedade da empresa ou ela controla, é emissão direta. Por exemplo, empilhadeira. Uma fábrica tem empilhadeira. A empilhadeira, digamos, que indústria você trabalha? Na universidade. Quem está numa indústria aqui? Consultoria. Indústria. Qual indústria? Fisália. Fisália. A Fisália, ela tem empilhadeiras lá para movimentar os materiais dela. Se as empilhadeiras são da Fisália, o gás que ela queima, esses gases de efeito estufa produzidos, são emissões diretas. Se a Fisália contrata uma empresa terceira para
e essa empresa traz as empilhadeiras, controla e presta serviço, a emissão é indireta, é âmbito 3, escopo 3, tá? E âmbito 2 são todas as emissões com relação ao consumo de energia elétrica. Vocês sabiam que, no Brasil, nós temos a matriz energética muito limpa, né? Todo mundo já ouviu falar isso? Por quê? Porque 70% das usinas são hidrelétricas, né? Hidrelétrica, atualmente, a gente considera que a emissão é zero. Tem emissão, eles estão fazendo a metodologia, mas é muito pouquinha. Quem é que emite gás de efeito estufa na nossa matriz energética? São as termoelétricas, que queimam carvão, queimam GLP, queimam combustível fóssil. Quando que as termoelétricas funcionam? O tempo todo? Na hora que a gente toma banho. Porque no Brasil, o pico onde as termoelétricas começam a funcionar é das 7 da manhã, em média, até as 10. E depois das 5 às 8, 9 da noite. Nós consumimos só em energia elétrica durante o banho o equivalente ao consumo total de energia elétrica do Rio Grande do Sul, no Brasil todo. Só de chuveiro. O Brasil vai fazer uma campanha muito grande e é aí que as termoelétricas são ligadas. Tanto que a sua indústria Fisália, provavelmente, ela reduz o uso de eletricidade durante o horário de pico, porque a energia é mais cara nesse horário. Horário de pico de manhã e à noite. Então, aqui é o consumo de energia. Aqui você tem várias atividades, olha, avião, viagem de avião, o lixo. Onde que o lixo, no aterro sanitário, produz o quê? Metano. Olha aqui o metano, é esse aqui, CH4, né? No aterro sanitário você produz metano. O lixo que você gera hoje, sabe por quanto tempo fica emitindo gás de efeito estufa? De 20 a 30 anos. Então, se você for fazer um inventário hoje da sua empresa, da Fisália, para você zerar, você tem que ver o lixo que você mandou para o aterro sanitário nos últimos 20, 30 anos e trazer para a data de hoje. Tá? É um logaritmo. Então, eu identifico as emissões resultantes das minhas operações. Eu tenho transporte, né? Aqui eu queimo combustível. Olha os 6 gases de efeito estufa aqui. A grande maioria está aqui, CO2, metano e óxido nitroso. Queima de combustíveis fósseis, decomposição anaeróbica de compostos orgânicos, né? Catalisadores de veículos produzem isso. Fabricação de alumínio, aqui estão os HFCs, gases de refrigeração. Então, hoje, nós estamos aqui com ar refrigerado. Se for HFC, o gás refrigerante, na hora que ele for trocar esse gás, ele tem que incinerar. Se ele não incinera, ele manda para a atmosfera.